Vista Justiça. Debate. E hoje nós estamos reunidos para celebrar uma data de extrema importância na história dos direitos civis no Brasil. 93 anos da conquista do voto feminino, que foi oficializada em 2024, em 24 de fevereiro de 1932. Nessa data, então, o presidente Getúlio Vargas, ele promulgou o decreto 21.076, que instituiu o Código Eleitoral e assegurou às mulheres brasileiras o direito de votar e serem votadas. Vamos debater então as conquistas, os desafios para a efetivação desse direito até os dias de hoje. Estou recebendo aqui a advogada pós-graduada em Direito Eleitoral, Iuly Carneiro. Doutora Iuly, que bom recebê-la ao vivo aqui na Rádio Justiça. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes. Bom dia, doutora Nara. E doutora Nara Aires Brito, ela que é advogada, professora e doutoranda em Políticas Públicas, Constituição e Organização do Estado, vice-presidente do Instituto Empoderar e também professora, né, Nara? Seja bem-vinda, doutora. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Iuly. É um prazer estar com vocês na data de hoje. E a vida de professora, como é que está? Está bem, está caminhando bem. Esse semestre aqui já tem agenda cheia, como é que está? Está ministrando disciplinas? Estou ministrando disciplinas, novos desafios, novos cursos, estou bem animada, bastante coisa aí para fazer e atuar. Está certo, então. Vamos conversar então com a doutora Iuly e a doutora Nara sobre isso. Vamos lá, doutora Iuly, vamos falar sobre o contexto histórico, né? Falamos lá atrás, 93 anos, imagino. Hoje já temos dificuldade dessa representatividade feminina, imagina lá atrás, né? 93 anos e antes. A gente começa lá, as primeiras mulheres a terem o direito ao voto foram em 1893, na Nova Zelândia. Esse direito dava a elas o direito ao voto, sem restrições, e tinha um objetivo muito curioso, mas comum para todas as mulheres, que era controlar a venda de bebidas. Por que elas queriam controlar a venda de bebidas? Para controlar a violência doméstica, um mal que nos assola até hoje, né? E aí a gente vem para o Brasil em 1927, quando a Celina Guimarães Viana ela consegue votar lá no Rio Grande do Norte. E aí, em 1928, a Mieta Santiago, que era uma advogada criminalista, ela entra com um mandado de segurança para assegurar o direito dela votar e ser votada, porque ela dizia que o artigo 70 da Constituição de 1891 estava sendo violado quando se proibiu as mulheres de votar, porque ele previa que todo cidadão brasileiro alfabetizado e com mais de 21 anos podia ser eleitor. Se a Constituição falava isso, por que a lei proibia as mulheres de serem eleitas e votarem? Aí ela conseguiu esse direito. E aí, em 1929, aproveitando-se dessa abertura, foi eleita a primeira prefeita da América do Sul, lá no Rio Grande do Norte, em Lages, a Alzina Soriano. E aí a gente vai para 32, em que a Berta Lutz e o senador Juvenal Lamartine conseguem essa introdução do direito ao voto no decreto 21.076, que você falou anteriormente com o presidente Getúlio Vargas. Só que aí ainda não era um voto pleno, não eram todas as mulheres, porque tinha uma questão de ter que ser alfabetizada, assalariada, e nem todas as mulheres tinham um salário. Autorizada pelo marido também? Sempre. As permissões não eram muitas. E aí a gente só tem essa ampliação do voto lá em 1946, ele ainda era facultativo. E aí, em 65, ele passa a ser obrigatório. E só em 85 as pessoas analfabetas puderam votar. Então, vejo que vai restringindo e depois vai ampliando. Aos poucos, de forma bem lenta, mas foi ampliando. Acho que... Já está uma boa introdução, né? Doutora Nara, vamos falar um pouquinho do passado, assim? A senhora também como estudiosa, como analisou já essas informações trazidas pela doutora Iuly, o que podemos complementar ainda para o nosso ouvinte saber o quanto era difícil a mulher votar, participar das decisões? Sérgio, de fato é uma caminhada muito árdua, né? E a nossa caminhada já começa muito atrasada. Hoje a gente não tem nem um século de voto feminino na nossa história, então
Chegamos hoje aos 93 anos ainda com muitas coisas e demandas a serem melhoradas. Voltando um pouquinho aí no tempo, a Berta Lutz, ela realmente foi uma sufragista, né? Ela trouxe o movimento para o Brasil, ela que estudou fora do país, foi à França, estudou em Sorbonne, trouxe para cá essa pauta importantíssima. E realmente ela foi assim uma figura, uma bióloga, uma estudiosa, uma professora que abriu caminho na política também para outras mulheres, para outras pessoas. Então ela teve esse papel muito simbólico e representativo, apesar de que foi o que deu certo na época por conta das restrições mesmo que a professora Iuli trouxe. Então não era um voto para todas as mulheres, precisava de autorização, mas foi um passo para a caminhada que nós temos hoje. Se a gente pensar que, de fato, apesar do voto ter ampliado ali em 46 para todos, ainda tinha a questão da obrigatoriedade. As mulheres só em 1960, de fato, né, puderam ter mais liberdade para votar e ter mais acesso a esse elemento essencial da democracia. Então, realmente é muito devagar a nossa caminhada. Só em 88, de fato, como a professora falou, que a gente teve uma Constituição que abarca a todos, né? As mulheres, os homens, os analfabetos, os indígenas, todos nós, assim, de fato, passamos a ter mais direitos. E foram ali 25 mulheres no lobby do batom que trouxeram mais direitos para nós, mais reconhecimento. A gente vê ali não só a questão do sexo, como era tratado ali no decreto, mas também o nome mulher. Homens e mulheres são iguais perante a lei. E aí também, obviamente, a questão do sufrágio universal vi também reforçado na Constituição de 88. Temos já esse retrospecto sobre o voto feminino, né, doutora Iuli? Mas, e aí, quando começamos a ter resultados assim de eleitoras que conseguiram eleger uma mulher, essa representatividade feminina? Aí a gente vai para 95. 95. Quando a gente começa a ter cotas. Mas veja, as cotas eram 20% para o cargo de vereador, deveria ter uma reserva. 20% das vagas, das candidaturas, deveriam ser reservadas. O que não significava que seriam colocadas mulheres para serem candidatas. Reservava-se essas vagas e não se colocava ninguém. Eu tenho as vagas, mas elas não são preenchidas. Ok. Aí a gente vai para 97, quando amplia para outros cargos de proporcional, né? Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa do DF, as assembleias dos estados e as câmaras de vereadores. Aí em 2009, olha, a gente saiu de 95, com as primeiras cotas de 20% de reserva, e a gente vai para 2009, com a Lei 12.034, que passou a obrigar o preenchimento dessas vagas em 30%. Aumenta-se a porcentagem de 20% para 30% e passa-se a ser obrigatório o preenchimento. Não basta você reservar os 30%, você tem que preencher. Aí a gente preenche. Só que aí a gente preenche mal, porque a gente passa a ter o uso sistemático de candidaturas fictícias, ou as conhecidas candidaturas laranjas. E aí, em 2019, depois de 10 anos desse surgimento dessa obrigatoriedade, o TSE julga o caso de Valência, no Piauí, referente às eleições de 2016, e aí começa a decretar a nulidade dessas candidaturas ditas laranjas. Ele passa a anular os votos, cassar os DRAPs e os diplomas e tornar inelegíveis quem cometeu, participou ou anuiu com a prática das candidaturas laranjas. Em 2022, mais uma evolução. No caso de Jacobina, na Bahia, os critérios de identificação das candidaturas fictícias ficam mais claros. O que tornaria uma candidatura claramente fictícia? Obtenção de votação zerada ou pífia, insignificante. E aí tem um dado aqui importante. Tem um grupo da Câmara que faz estudos sobre as candidaturas. E aí ontem eu estava verificando, se você for ver, essa questão da obtenção de votação zerada ou pífia,
tem mais homem com essa votação zerada do que mulher. É uma diferença de quase 100 candidatos. Então, é um dado interessante, porque você vê que não são só as mulheres que estão sendo usadas nesse tipo de candidatura, né? E aí, outro ponto que também fixou em 2022 para considerar as candidaturas fictícias: prestação de contas idênticas. Não há variação entre um candidato e outro. Um gasta R$500, o outro também gasta com as mesmas coisas. E aí vamos para a ausência de atos efetivos de campanha. O cara não faz nada. Ele fica parado, inerte, a campanha inteira, ou pior, ele faz campanha para outros candidatos. E aí vem, o ano passado, a súmula 73, que aí deixa claro, não tem mais como falar não é isso, porque ela deixa muito claro os elementos que são importantes para classificar as candidaturas como laranjas ou fictícias. Votação zerada ou inexpressiva, prestação de contas zerada, padronizada ou sem movimentação relevante. Não adianta você movimentar R$10, R$100, ter um cabo eleitoral e a ausência de atos de campanha, divulgação ou promoção de terceiros. Doutora Nara, vejo ali que já fez várias anotações, né, doutora Nara? Então é importante, traga para os nossos ouvintes também o que foi captado aqui durante essa fala da professora Yuli. Bem, Sérgio, acho que a gente pode ver como a trajetória ela é árdua. Para driblar, a gente vem com uma política pública, a gente exige isso da sociedade, e há uma iniciativa legislativa, há uma fiscalização do TSE, mas ainda assim uma efetividade, ela é muito difícil de acontecer. A professora falou que primeiro em 95 havia uma reserva. A reserva ficava ali vaga, né? Ficava ali o assento vazio. Tinha só ali uma bolsa segurando, mas não tinha ninguém sentado ali naquela cadeira, naquela posição muito de poder. Muito boa comparação, só a bolsa segurando. Não tem ninguém ocupando o cargo. Isso é muito ruim para a sociedade, porque a gente realmente, de fato, não tem alguém representando os anseios da nossa sociedade, das mulheres, das nossas pautas, né? E como um todo, não só das mulheres, como das crianças, como das famílias, dos idosos. Quando a gente tem mais pluralidade nos ambientes de poder, a gente tem mais representatividade. Todos ganham quando todos ganham, de fato. Então, a gente tem esse tipo de política pública, porém, ela não é efetiva. Então, em 95, a gente tem uma reserva. Em 2009, 14 anos depois, essa reserva precisa ser preenchida. Então, de fato, é hora de alguém tirar a bolsa e sentar na cadeira. Mas será que alguém chega a sentar nessa cadeira? De fato? A gente tem visto que várias manobras têm sido feitas. Então, candidaturas laranja, como a gente tem falado aqui. Não, então vamos lá atrás. Então, em 2016, de ver a nulidade perante ali o Tribunal Superior Eleitoral, traz esse importante precedente, né? Então, vamos anular. 2022, vamos ver quais são os critérios, então, de anulabilidade dessas candidaturas por conta dessas vagas fictícias, né? Dessas candidaturas fictícias. Depois, em 2022, vamos ver os critérios. Depois, em 2024 só, vamos ver, então, quais são esses elementos. Então, a gente tem a política, a gente dá de um lado, mas pelo outro, realmente, de certa forma, muitas vezes tirada pelo partido, são pessoas que não existem. O TSE tem que estar em cima, tem que estar atrás, a sociedade também tem que estar acompanhando de perto. Então, realmente é uma caminhada muito árdua. Por mais que hajam políticas públicas, é importante que haja fiscalização, não só por parte do Estado, mas também por parte da população. A senhora, como advogada eleitoralista, doutora Yuli Carneiro, também acaba sendo consultada justamente para deixar o partido dentro dos parâmetros exigidos por lei. Qual situação assim que a senhora já encontrou, se for possível citar, né, que causou indignação? Olha, é comum nas reuniões com as mulheres que elas falem que elas não têm a menor noção do que elas vão ter que fazer durante uma campanha. Elas não sabem que elas precisam prestar contas, elas não sabem como é o procedimento para obter o registro de candidatura. Falta a formação política das mulheres. Muitas mulheres descobrem que estão com uma ausência de prestação de contas
quando ela já tem que devolver valores ao tribunal. Ao tesouro, na verdade, né? Sim. E aí elas ficam desesperadas. A gente não tem muitas vezes como ajudar, porque não tem prova nenhuma daquele gasto, porque ela não foi orientada a obter essas provas. Essa semana passada, eu estou com algumas diligências de candidatas mulheres. O tribunal, pelo menos aqui no DF, tem exigido relatórios do serviço prestado por cada prestador de serviço. Ele é o cara do marketing, o coordenador de campanha. Então, exige-se um relatório para provar que aquele serviço de fato foi prestado. E as candidatas não têm. E aí as candidatas não conseguem localizar essas pessoas, uma certa dificuldade. E aí a gente volta para a questão da educação dentro dos partidos. Está faltando educação dentro dos partidos. Porque exigir que mulheres sejam candidatas faltando 6 meses para a eleição é muito difícil. Você jogar uma mulher nos lobos e falar, vai lá, corre, se vira, faz uma eleição, ganha, porque senão você vai ser tida como uma laranja, você vai ficar inelegível durante 8 anos, vai derrubar toda a sua chapa, seus colegas vão ficar bravos com você, porque você derrubou todo mundo. Porque quando há essa cassação dos votos, caça-se a chapa inteira de vereadores ou de deputados, e aí isso tem um impacto partidário, mas ninguém orienta essas mulheres como fazer uma campanha. O que ela precisa ter, que conhecimentos ela precisa. Então, eu acho que voltamos ao assunto sempre aqui, quando eu venho, educação dentro dos partidos. Doutora Nara, e essa preparação, então, das mulheres, esta projeção deve começar quando, né? O doutor Yuri falou de 6 meses, que normalmente os partidos acabam dando esta iniciada obrigatória por lei. Mas quando precisamos fazer, com qual antecedência uma mulher deve se preparar para uma candidatura? Sérgio, acho que essa pergunta a doutor Yuri vai poder responder melhor, mas falando um pouco mais abertamente do tópico, puxando o gancho da falta de esclarecimento, de educação dessa mulher para uma formação política, né, da sua carreira política, de fato, é importante que haja um incentivo partidário, que haja investimento também da chapa que ela está indo para a candidatura dela, né, haja um aporte financeiro, porque, de fato, como ela vai, se ela não sabe quem são os assessores dela, quem está ali junto com ela, qual é o peso do aceite ou para participar dessa campanha, caso ela seja convidada, ou da sua candidatura. Porque a gente viu aqui todas as consequências de uma cassação. Se ela cai, todos caem. Ela ainda fica 8 anos inelegível, gente. Imagina você perder dessa forma parte dos seus direitos políticos. Então, as consequências, elas são muito gravosas. Se eu pudesse, não sei se existe um prazo fixo de lei, porém, eu acredito que deve ser algo que deve ser construído. Nós, mulheres, não somos incentivadas a participar ativamente do ambiente legislativo ou executivo, muitas vezes. Quantas colegas eu tenho que são parlamentares? Conheço algumas que já estavam lá, eu conheci a partir já da ocupação da cadeira. Mas, enquanto candidata, ainda não chegou nem no meu ciclo, isso que a gente vive aqui, muitas vezes numa bolha, né, de pessoas que já fazem parte de um ambiente com muito mais acesso, até porque estamos em Brasília. Mas é muito, muito difícil, né, a gente ver que não há esse incentivo. Quando há o incentivo, é uma candidatura laranja. Quando há a candidatura laranja, ela ainda corre todos os riscos e ainda pode ficar inelegível 8 anos. Então, de fato, eu acho que se pudéssemos ter um marco temporal, acho que deveria ser desde sempre. E por isso a importância da representatividade também das mulheres em cargo de poder, para a gente também olhar e pensar, nossa, um dia eu posso ser presidente da República, um dia eu posso ser chefe do Congresso Nacional, eu posso estar ali liderando bases, bancadas, enfim. Mas ainda a gente tem várias mulheres lá, mas a gente ainda precisa de um aumento de incentivo na nossa formação enquanto mulher e na sociedade também, esse tipo de estímulo. Então vamos lá, Yuri, comentando aqui para o nosso ouvinte, né? Você falou que normalmente com 6 meses a candidatura é lançada, mas
quando deveríamos ter de fato, qual prazo antecipado de uma eleição que seria importante para uma mulher chegar madura justamente nesta reta das eleições? Como a Nara falou, a gente precisa que essas mulheres tenham uma formação prévia, porque ninguém se descobre com talento para a política em 2 dias. Ninguém vai no evento partidário de convenção e fala, eu quero ser candidata, olha como eu posso ser. Você precisa ver outras mulheres nesses cargos de poder, né? A gente tem aí, com uma pesquisa da ONU Mulher, que fala que dos 30 partidos observados entre março e abril de 2019, apenas 21,1% dos cargos nas executivas nacionais dos partidos eram ocupados por mulheres. Então, uma menina, uma mulher que está ali por volta de seus 18, 21 anos, que quer se colocar, que já tenha participado de um grêmio estudantil, ela não consegue ver dentro dos partidos outras mulheres em posições de poder. E além de não ver, o fato dessas mulheres não estarem nos locais de poder também as impedem de ser colocadas, porque uma puxa a outra. É com direito a voto, direito a escolher quem será os candidatos do partido, que essas mulheres vão promover outras mulheres. Não basta botar mulheres dentro dos partidos para lavrar a ata. Elas têm que ter direito à escolha de candidatos, a manejar o orçamento do partido. A gente tem aí um orçamento de 5% de fundo partidário para usar na criação, manutenção de programas de promoção e difusão da participação política da mulher. Só que esses 5%, quando são usados, quando a gente não vem com um projetinho de lei de anistia dos partidos, quando ele é usado para fazer o evento do Dia da Mulher. Vamos fazer um intervalo no nosso debate. Estamos falando aqui na Rádio Justiça sobre os 93 anos da conquista do voto feminino. Estou aqui com a doutora Yuli Carneiro e também com a doutora Nara Aires Brito. Não saia daí. Estamos apresentando Revista Justiça. Todos os dias, a Rádio Justiça traz para você uma seleção musical especial. Pauta Musical Estilos. O melhor do jazz, choro, blues, samba e da música latina. Pauta Musical Estilos. Música para os seus ouvidos na programação da Rádio Justiça. Rádio Justiça, 104,7 FM. Sintonize a boa música. Sintonize seus direitos. ZYS 898, Rádio Justiça, Brasília. FM 104,7 MHz, 20 kW de potência. Uma emissora do Poder Judiciário do Brasil. Você sabia que tem lei para a conscientização sobre bullying nas escolas? Tem lei para isso? Pois é, tem sim. E ela deve promover medidas de prevenção e combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, que é o bullying. A promoção da cultura de paz é uma obrigação das escolas e um direito de cada aluno. Rádio Justiça Brasília, 104,7 FM. Sintonize seus direitos. Rádio Justiça Brasília, 104,7 FM. O Supremo Tribunal Federal criou um canal oficial no WhatsApp. Disponível no número 61-3217-3003, a ferramenta funciona como um assistente virtual que traz, de forma rápida e segura, acesso facilitado a informações institucionais confiáveis para combater a disseminação de notícias falsas, decisões relevantes da Corte e de interesse público, além de autenticação de documentos e tira dúvidas para advogados. Para acessar o chatbot do STF, basta salvar o número 61-3217-3003 no seu celular e mandar um oi pelo WhatsApp. Acesse e receba informações confiáveis sobre a Suprema Corte do país. Rádio Justiça. Sintonize seus direitos. Na
Na Rádio Justiça, você faz um passeio pelas grandes obras musicais escritas em todos os tempos com o programa A Hora do Maestro. Olá, eu sou o maestro Cláudio Cohen e gostaria de convidá-los para ouvir na Rádio Justiça Brasília, 104,7 FM, o programa A Hora do Maestro, que traz o melhor da música clássica dos grandes compositores em interpretações especiais. A Hora do Maestro, de segunda a sexta, a partir da 1h e reapresentação às 10h, aos sábados e domingos, às 6h. Rádio Justiça Brasília, 104,7 FM. Sintonize a boa música, sintonize seus direitos. Rádio Justiça, Brasília, 104,7 FM. Faixa jornalística. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com Revista Justiça. Vamos para a nossa última hora, segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025, 9h03. Revista Justiça. Debate. Hoje estamos aqui reunidos nesse debate para celebrar os 93 anos da conquista do voto feminino. Ela foi oficializada no dia 24 de fevereiro de 1932. Nessa data, o presidente Getúlio Vargas ele promulgou o decreto 21.076, que instituiu o Código Eleitoral e assegurou às mulheres brasileiras o direito de votar e serem votadas. Direito esse que, de fato, passou a valer a partir de 1933. Estamos aqui com a doutora Yuli Carneiro, advogada pós-graduada em Direito Eleitoral, e também a doutora Nara Ares Brito, advogada, professora e doutoranda em Políticas Públicas, Constituição e Organização do Estado e vice-presidente do Instituto Empoderar. E fazendo aqui uma rápida pesquisa sobre as mulheres na política, tivemos a primeira deputada federal já eleita em 1933, a doutora Carlota Pereira de Queiroz. Aproveitando esse gancho, doutora Nara, o perfil hoje, né? Existe um perfil da mulher eleitora? O que a senhora pode trazer dentro das suas pesquisas? Sérgio, eu vejo que hoje a mulher, ela está muito ligada à não violência quando ela vai votar. É um peso muito grande para ela. A doutora Yuli estava falando do controle de venda de bebidas lá atrás, que foi algo que as mulheres queriam muito, porque elas eram impactadas com a violência dentro de casa por conta dos seus companheiros. Inclusive, tem uma pesquisa que fala que em dias de jogos de futebol, quando são aqueles times muito grandes, o índice de violência doméstica ele aumenta dentro de casa. Então, a mulher, hoje, esse perfil também é muito voltado para a questão da segurança. As mulheres, elas se importam muito mais com elemento de segurança do que o perfil eleitoral masculino, por exemplo. Então, em relação ao controle de venda de armas, a maioria das mulheres costuma ser contrária ao armamento. Por quê? Porque elas acabam sendo as maiores vítimas. Né? Muitas vezes, quem é a favor desse tipo de política é quem está com poder, com a arma na mão. Né? Então, dentro de casa, isso traz um impacto muito maior. E as mulheres, elas são muito preocupadas com a segurança, com a diminuição da violência, com o cuidado ainda em relação ao seu planejamento de vida enquanto mulher e políticas públicas nesse sentido. Então, por exemplo, campanhas que falam sobre apoio à maternidade, à creche, a auxílio às escolas, enfim, porque isso traz elementos também para a mulher ter mais autonomia e poder cuidar melhor da sua vida, porque muitas vezes essas mulheres, elas também têm todo um papel do cuidado, que é um cuidado, o cuidado muitas vezes ele não é remunerado e ele é essencial para a nossa sociedade. Então, o perfil da mulher eleitora também está muito voltado para a não violência e também políticas públicas que a auxiliem a ser mais emancipada e poder atuar de forma mais livre no mercado de trabalho e com segurança. Precisamos ter políticas públicas, então, nesse sentido, né, Yuli, para que possamos ter essa formação, essa conscientização da mulher, e não ser só lançada 6 meses antes de uma eleição.
Exatamente. E aí a doutora Nara falou de um ponto importante, né? Esse valor do cuidado da mulher, que muitas vezes as famílias são até sustentadas por mães que precisam trabalhar, cuidar de seus filhos, cuidar dos idosos, cuidar dos doentes e ainda assim serem candidatas, fazerem uma campanha que, por mais que a gente acredite na campanha digital, é difícil, principalmente em eleições municipais, é preciso pegar na mão do eleitor, conversar com ele, então tem que ser presencial. E aí como é que essa mulher que tem um filho para cuidar, um doente, um idoso, vai deixar em casa e vai para a rua fazer campanha? Ela não tem como pagar alguém para ficar ali, porque o dinheiro do fundo que vem, do FEFEC, né, que é o Fundo Especial para Participação Feminina. FEFEC? Exatamente, FEFEC. Esse não pode ser utilizado para esse tipo de gasto. Há um projeto há um projeto para que elas possam utilizar uma parte desse dinheiro que elas recebem para pagar alguém para ficar aos cuidados dos seus familiares enquanto ela faz campanha. Mas ainda não está na prática. E aí a gente vê que elas abrem mão. E aí a gente tem outra coisa que faz ainda mais mulheres desistirem de se colocarem no campo político, que é a violência política de gênero, que já foi normatizada, a Lei 14.192, de 2021, que visa prevenir, reprimir e combater a violência de gênero. Só que ela é restrita a mulheres candidatas e detentoras de mandatos. E as então, pré-candidatas, as mulheres... e as postulantes ao cargo? E aí a gente vê, a mulher que está lá dentro do partido, tendo aquela formação política, tentando se colocar como alguém viável, sofre violência. E aí desiste. E aí a gente vem com um estudo da Câmara dos Deputados que fala que antes da legislação prever o crime de violência política de gênero, as violências ocorriam mais durante ali o último mês de campanha. Né? Havia um aumento considerável. Um mês antes, tinha ali 29 denúncias. Na data das convenções, que ali de julho a agosto, havia 13 denúncias. E aí, quando estava ali no mês de outubro, já subia para 52 denúncias. Com a normativa, né, da previsão de que a violência é um crime contra a mulher, a violência política de gênero, a gente tem o contrário. Como durante a campanha todo mundo é candidata, eu vou praticar a violência antes, para impedi-la já de se encaixar nos critérios. E aí eu começo a ver um boom de um mês antes, 50 denúncias. No período eleitoral, 26. E olha, 2 tentativas de feminicídio. Uau. Na última, um estupro, Porto Velho, candidata a vice-prefeita, se eu não estou enganada, e uma agressão física. Fora outras denúncias, né, de ameaça ao familiar, difamação, essas outras violências. Mas essas mais graves é um absurdo. Um estupro, uma mulher fazendo campanha e 2 tentativas de feminicídio. Triste esse quadro, né, doutora Nara? Demais, Sérgio, porque a gente vê que até a mulher que, em tese, né, a mulher que está engajada aí na política, é uma mulher que tem mais visibilidade, de certa forma, que tem mais apoio, eu acredito, em algum ponto, pelo menos dentro de casa, dentro da sua comunidade, entre os seus, ela ainda assim sofre não só uma violência institucional, uma violência durante a sua campanha, mas também violências físicas, né? Inclusive, essas últimas eleições, elas tiveram muitos atentados, enfim, a doutora Yuri, que é eleitoralista, vai poder responder melhor. A gente viu isso acontecendo com homens, com mulheres, enfim, mais 2 tentativas de feminicídio, gente, um estupro. O que essas mulheres estavam fazendo? Nada. Apenas o fato de serem mulheres. Então, assim, eu acredito que a gente precisa passar, de fato, por uma mudança cultural em todos os aspectos e critérios. E a gente só ter conquistado o voto há pouquíssimo tempo, não tem nem um século. Né? A gente só ter uma Constituição que realmente nos abraça, que cita o mulher, o ser mulher.
na Constituição, que agora vai fazer 37 anos, realmente isso é um reflexo de toda a bagagem histórica que a gente carrega. A gente tem uma lei de 2021, como foi muito bem colocado aqui, mas para mulheres candidatas ao exercício do mandato. Realmente, essa questão do incentivo prévio, da proteção prévia, há uma omissão. Talvez seja caso até para uma ação de controle concentrado por uma omissão do Congresso Nacional, né, uma ADO, quem sabe tentar ampliar um pouco, por enquanto, a lei de 2021, não sei, estou aqui pensando alto com vocês, mas de fato há uma omissão legislativa. E aí a gente se pergunta por que há uma omissão legislativa? Eu acho que a gente chega às mais diversas conclusões, mas o fator cultural e o peso da mulher na sociedade, infelizmente, ainda assusta muitas pessoas. Inclusive quem está ali no Congresso Nacional nos representando. Então, a gente também, enquanto eleitoras, temos que buscar maior representatividade, quem também abraça as nossas pautas, para que a gente possa construir um caminho melhor. Doutora Yuri? A professora Roberta Laena fala, no livro dela, que as mulheres têm o não lugar na política, né? E quando essa mulher fala, não, esse é o meu lugar, ela sofre a violência. Ela é sistematicamente impedida de se colocar como viável. Ela passa anos construindo essa figura, né, dentro de suas comunidades. Muitas mulheres são líderes comunitárias. E aí, quando ela ousa se colocar politicamente, falam, esse não é o seu lugar, esse é o seu não lugar. E aí a gente vê as mulheres, de certa forma, se retraindo, e aí a gente chega, desculpa, com esses níveis de mulheres eleitas, né? A gente fala lá que teve a primeira votação de fato em 33, certo? De 1.041 candidatos, 19 mulheres eram candidatas. Uma, que você falou, Sérgio, foi eleita, a deputada federal, a Carlota. E aí a gente vai para a eleição de 2022. A gente teve 29.262 candidatos. Só 9.890 eram mulheres. E aí a gente vem para a cota. 33,80% eram mulheres. Veja, só se preencheu a cota. A gente tem 3% a mais, mas é só a cota. O lugar de vocês é essa cota. Eu só vou cumprir esta cota, porque a lei me obriga, senão ela me pune, e aí eu vou ter que ficar gastando mais dinheiro com vocês na próxima eleição. Mas eu não vou dar lugar a vocês a mais do que esses 30%. Que situação, né, doutora Nara? É interessante os números trazidos pela doutora Yuri, que fala já dessa violência praticada contra a mulher. Exato. Como a doutora estava falando, hoje nós somos 52% da sociedade. Então, assim, nós somos maioria. Os outros 48% são nossos filhos, são filhos de mulheres, né? E nós somos 8 milhões a mais de eleitoras no Brasil. E, no final das contas, nós somos 30% de um fundo ali, numa cota. Então, como desinstitucionalizar esses paradigmas, que nós somos ali o mínimo, e nós somos o mínimo porque existe uma política pública para a gente ter pelo menos o mínimo. Isso é um absurdo, gente. A gente precisa, de fato, ter mais incentivos, ocupar mais cargos, como a gente falou aqui anteriormente. Quando uma chegar lá, ela precisa estar lá para abrir a porta para outra. E esse é o nosso papel também, não só abrir portas para outros, mas, de fato, melhorar, representar a nossa sociedade, trazer mais igualdade, trazer mais paridade para as nossas relações, para os espaços de poder, para a gente poder construir um mundo melhor e mais igualitário. Quanto mais diversos nós somos, mais diversidade a gente tem, mais direitos são abraçados, mais efetividade tem a nossa própria Constituição.
E o Instituto Empoderar também tem essa preocupação? O Instituto Empoderar, ele tem essa preocupação. Para quem não conhece, perdão, explica um pouco o que é o Instituto Empoderar. O Instituto Empoderar é um coletivo feminino que começou aqui em Brasília. Ele está pelo Brasil todo, agora a gente também está em Moçambique, também está em Portugal, está expandindo, ele aceita cada vez mais a participação feminina, e são mulheres já com tempo de carreira mais amadurecido, que fomenta a ocupação de espaço por mais mulheres, enfim, a partir de auxílio em projetos legislativos, a partir de ações solidárias, a partir de fomentação do debate público em espaços de poder, a partir de discussões, de palestras, congressos, estarmos em ambientes como esse, por exemplo, de discussão jurídica dentro do Poder Judiciário e também nas outras esferas do poder. Então, o Instituto Empoderar, para quem quiser conhecer, só colocar na internet Empoderar Instituto, e nós caminhamos juntas, né? Nós acreditamos que juntas nós somos mais fortes e a gente pode ter um mundo melhor e mais igualitário a partir da inclusão também do feminino no coletivo e também do apoio dos homens, claro, né? Porque a gente não fala só para a gente fala para toda a sociedade. Então também é importante que homens apoiem todas essas bandeiras que a gente tem defendido aqui hoje, porque a gente não chega a lugar nenhum sozinho, então a gente também precisa da ajuda de quem também já está lá e com quem a porta sempre já esteve aberta, para também abrir mais para outras pessoas. Doutora Yuli, aquela pergunta clássica, né? O eleitorado feminino é o maior, mas por que mulher não elege mulher? E aí a gente volta para o assunto da educação, né? Porque talvez as mulheres não tenham se espelhado em outras mulheres, não veem essas mulheres, desculpa, em locais de poder, né? Em cargos. Isso já vem de um patriarcado também, cultural, ao longo dos anos? É uma construção social, fato, que mulheres não são vistas como alguém que possa liderar uma comunidade, alguém que vai ter poder para mudar, né? Você tem 2 líderes comunitários ali na sua região, um homem e uma mulher. Por uma questão social, dessa construção, desde que a gente nasce, de que homens são líderes e as mulheres os acompanham, por mais que você acredite naquela mulher, confie, veja ela como uma potencial líder, você vai pensar, na hora de votar, qual é a chance dela se eleger? Se eu der o meu voto a ela, eu vou ajudá-la a ser eleita, ou eu vou ser mais um voto que não vai fazer diferença, porque quem vai ser eleita é ele. Então é melhor votar nele logo, que aí ele vai ser eleito, vai fazer alguma coisa pela minha comunidade e seguimos neste eterno baile. Mas a gente tem que criar essas lideranças e dar dentro dos partidos poder para essas mulheres, para que elas sejam vistas pela comunidade como alguém que tem voz, que tem direito a voto, que consegue mexer no orçamento do partido, que consegue levar uma lei ao parlamento para que ela seja aprovada. Porque não basta só ter mulheres redigindo ata, elas precisam redigir leis para que elas sejam vistas por outras mulheres como alguém que vai ser a sua voz no Congresso, a sua voz na Câmara dos Municípios. Então, a gente tem que dar voz às mulheres para que outras mulheres queiram elegê-las. E para a senhora, doutora Nara, por que mulher não consegue ou não vota em mulher? Eu acho que ainda, como a doutora estava falando, faltam mulheres. Assim, temos mulheres, óbvio. Pessoalmente, sempre que eu vejo que tem uma candidata mulher, de início, a inclinação é votar em uma mulher. Inclusive, há toda uma campanha nesse sentido, mulher vota em mulher. Porém, também não é esse o único critério, né? Quando a gente tem mais mulheres, a gente tem mais bandeiras sendo defendidas.
Então, também eu tenho as minhas bandeiras, que são as que eu busco na pessoa que eu vou votar, para ela, de fato, trazer essa representatividade. O ponto de partida pode até ser uma inclinação, mas é necessário que também ela cumpra os outros requisitos para ela merecer aquele voto. E se a gente tem todo um cenário de que as mulheres, elas muitas vezes dentro dos próprios partidos, elas não têm voz ativa, elas não são financiadas de uma certa maneira, o fundo partidário não vai todo para elas. Todo não, mas num percentual significativo. Se a gente não tem de fato esse incentivo, se existe uma violência política de gênero, de certa forma, institucionalizada, até mesmo para as que são pré-candidatas, antes da candidatura, de fato, né, as pré-candidatas, é muito difícil. Mas, assim, eu acho que a gente tem que abrir mais espaço, enquanto sociedade, exigir políticas públicas nesse sentido, leis nesse sentido, cobrar os partidos que a gente vota, né? Quem está ali ocupando aquele cargo de poder, cadê as mulheres? Cadê quem você prometeu que talvez estivesse ali? Então, nós devemos também, de certa forma, acabamos não votando tanto em mulheres justamente por não termos tanta representatividade, às vezes, em relação às nossas próprias bandeiras. E esse voto muitas vezes não acontece, mas eu preferencialmente voto em mulheres se tiver a mesma bandeira, mesmo que seja, gente, como ela estava falando, qual é a chance dela se eleger? Mesmo que seja abaixo, se ela representar as minhas bandeiras, eu voto, mesmo que seja um voto simbólico. Para a pessoa, na próxima eleição, ela também vir mais forte, vir mais fortalecida. Falamos aqui, doutora Yuli, da violência política de gênero, mas também imagina a dificuldade maior ainda da mulher preta para ser eleita, né? Sim, com certeza, sem dúvida, porque aí você tem outro fator, né? Racismo, num país que, ainda que a gente fale assim, você começa uma conversa com pessoas brancas, e aí, assim, nem quero entrar no assunto como se eu fosse uma entendedora do assunto, mas quando você conversa com alguém branco e fala sobre racismo, a pessoa já sente que é uma ofensa pessoal. Eu não sou, só que nós vivemos numa sociedade muito racista, em que pessoas negras não são vistas nem como alguém que deve conviver amplamente nessa sociedade, ter direitos como todos os outros, que dirá ser colocado como alguém que vai ter direito a voto no Congresso. Então, aí as mulheres negras ainda têm o fator de elas trabalham em casas de família, fazendo faxina, em trabalhos ainda mais árduos do que os homens. E aí nem estou falando, né, de peso de trabalho, mas de tempo de trabalho, porque essas mulheres vão trabalhar o dia inteiro em seus empregos, às vezes 8, às vezes mais horas, e aí vão chegar em casa, tem os filhos para cuidar, a casa para cuidar, idosos e tudo mais, e o fator racismo em todos os momentos da sua vida, da hora que acorda, da hora que vai dormir. E aí a gente vem com um percentual de tem que distribuir 20%, 30% para as candidaturas negras. Mas aí a gente não divide proporcionalmente. A gente dá R$1.000 para uma candidata em praguinhas. Aquele adesivo redondinho, tá? Praguinha? A gente chama de praguinha. Porque ele é literalmente uma praguinha, né? Gruda em tudo. Gruda em tudo. Dá um problema danado. Aí, o que adianta fazer R$1.000 de praguinha? Não vai eleger ninguém. A gente tem que formar mulheres. Não adianta a gente ter uma executiva com 21% de mulher. A gente tem que ter 50%. A gente tem que dar cargo de poder dentro do partido, uma diretoria. Mandar no dinheiro do partido o que vai ser gasto, como vai ser gasto. Vamos fazer evento, vamos fazer palestra, curso de formação política para mulheres e meninas. Vamos ensinar como é que faz uma prestação de contas. Um marketing político. O partido tem dinheiro. Vamos direcionar o dinheiro para o lugar que está faltando. Formação política de meninas e mulheres. E acabar com essa hipocrisia que nós acompanhamos hoje, né, doutora Nara? Exato. E como muito
bem a gente está falando, a gente infelizmente ainda é uma sociedade que tem muito racismo, né? E não basta a gente não ser racista, a gente tem que ser antirracista. E quando a gente fala de candidatas e de mulheres pretas dentro da política, é muito mais difícil. Porque a porta já é difícil para abrir para uma mulher. Muitas vezes essa mulher é uma mulher branca, porque ela já vem de um histórico racial privilegiado, a mulher branca, se a gente fizesse recorte. E aí e quando é a mulher preta, ela também passa por diversas questões, o caminho é muito mais difícil. A gente viu agora recentemente a Marielle Franco, a mulher preta, que representava a sua comunidade, que lutava por pautas importantíssimas, principalmente contra as milícias e a violência. E qual foi o resultado final? Né? A gente tem que conhecer também essas histórias, tem que saber quem são essas mulheres, quem são as mulheres pretas na política. E a gente também tem que estimular que tenhamos mais. Por isso que é tão importante ter também essa formação, esse incentivo e também políticas públicas nesse mesmo sentido. A Benedita da Silva foi uma constituinte, né? Enfim, ainda temos que foi extremamente importante nesse processo. Olha a importância, olha como aquelas 25 mulheres mudaram a história constitucional do Brasil. Com o lobby do batom. Com o lobby do batom. E Benedita estava lá, uma mulher preta, carioca, que veio de comunidades, que representava também ali o movimento das domésticas. E olha quanta proteção constitucional nós não temos hoje. Então, é importante, de fato, que a gente tenha políticas nesse sentido de abrir portas para mulheres e também, principalmente, incluindo mulheres pretas. Precisamos aumentar a cota, então, no caso, doutora Yuli? Eu acho que a gente, de novo, precisa direcionar os recursos para onde eles vão ser mais efetivos, na educação. E aí a gente fala do 5% do fundo partidário para a criação e manutenção dos programas de incentivo à participação feminina. Quantos por cento? 5% do fundo que o partido recebe mensalmente deve ser aplicado na participação feminina. Mas aí tem que ser uma participação efetiva e incentivar que essas lideranças formadas dentro dos partidos cresçam, né, se multipliquem e sejam vistas socialmente como candidatas viáveis. Existe algum país assim que é o país dos sonhos nessa representatividade, doutora Yuli? Eu vou puxar a sardinha para o que eu tenho estudado, né, que é a Argentina. Porque você vai lá e você fica impactado. Lá em Buenos Aires, você pode visitar a Câmara Legislativa deles, local, desculpa. E aí você entra, tem vários quadros dos eleitos. E aí começa um quadro, só tem homem. Aí, de repente, começam a surgir mulheres. Aí você vai para os mais recentes, tem 50% de mulher. Para a gente, isso parece tão distante num país que tem 17% de mulheres na Câmara. E aí a gente vai para a Argentina com 42%. Elas estão quase alcançando 50%. Mas é graças... Claro, tem um sistema diferente do nosso? Tem. Mas é graças à educação. Qual a diferença, assim, do sistema? O sistema lá é uma lista fechada, né? E aí eles começaram com a cota. Tinha uma cota chamada a Lei de Cupo, que era uma cota de 30%, só que ela não fixava em que ordem essas mulheres estavam nessa lista fechada. Cada partido faz uma lista de seus candidatos e quando você vota na ordem que está ali naquela lista. Então, as mulheres eram colocadas 30%, mas em ordens que não chegavam a ser eleitas. E aí veio a Lei de Paridade de Gênero, em 2017, lá, que aí conseguiu realmente ampliar essa participação. Porque agora é assim, é um homem, uma mulher, ou uma mulher e um homem. Uma mulher, um homem, um homem. E aí, de alguma forma, se você votar naquele partido, você vai estar elegendo mulheres que estão ali naquela lista. Os 2 primeiros, até o 4º, depende de como é a contagem dos votos lá. É diferente do nosso, mas veja que a educação lá é uma prioridade. Eles têm uma lei da educação que é muito rígida, e eles seguem, e é muito interessante. E essa lei da paridade que assegurou que, de qualquer forma,
vai ter mulher sim. Eu acho que a nossa ainda não consegue falar. Vai ter mulher sim. Ela tem falado que não vai ter mulher não. Só vai ter 30% um dia. Por enquanto a gente tem 17%. Olha só, né, esse exemplo aqui pertinho da gente, né, doutora Nara? Exato. Infelizmente ainda somos colocadas na caixinha de um percentual, né? E quando a gente tiver candidaturas que ultrapassem, extrapolem esse percentual, porque não é que a gente só caiba em 30%. A legislação nem prevê, né? A legislação fala o mínimo de 30% de um dos sexos. Exato. Não fala que é as mulheres. E nós somos mais de 50% da população. Então, realmente, é algo que precisa de uma mudança cultural que vem da educação. Vem da educação, vem da forma como nós enxergamos as mulheres, como nós mesmas nos enxergamos e nos posicionamos. Você falou, a doutora Iuli falou da paridade de gênero dentro do meio político, do meio eleitoral. A gente tem isso vindo do judiciário fortemente agora com o CNJ, para a promoção das carreiras dentro do judiciário. Mas é importante que isso se amplie também para outros espaços de poder, inclusive eu defendo que também trazendo um pouquinho aqui para o judiciário, para tribunais superiores, quem sabe, mas aí teria que haver uma previsão também constitucional, mas por que não? Muito bem, conversa boa, o tempo passa rápido. Hoje falando sobre os 93 anos da conquista do voto feminino. Quero agradecer e começar aqui as considerações finais. Doutora Iuli Carneiro, advogada, pós-graduada em Direito Eleitoral, muito obrigado por estar conosco. Eu que agradeço, Sérgio. É sempre uma honra vir aqui falar e pleitear mais educação política para meninas e mulheres. Obrigada, ouvintes. Obrigada, doutora Nara. Foi uma honra. Também agradeço a doutora Nara Ares Brito, advogada, professora, doutoranda em Políticas Públicas, Constituição e Organização do Estado, vice-presidente do Instituto Empoderar. Doutora Nara, obrigado também. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Iuli, pela companhia. Obrigada, ouvintes. E sempre encerro falando isso, mas é verdade. Obrigada por abrir esse espaço tão importante dentro do Judiciário, dentro aqui da Rádio Justiça, para ouvir mulheres e fazer a sociedade refletir sobre a representatividade e a importância desse dia, 93 anos do voto feminino, conquistado de forma árdua, muito difícil, porém transformando a vida de muitas pessoas. Então, muito obrigada. Também registrar aqui que nós tínhamos convidado a doutora Lázara Carvalho, advogada, gestora pública, pesquisadora de comunicação não violenta. Houve um imprevisto, infelizmente não pôde estar aqui, fez falta para esse debate tão importante, mas já fica o convite para uma próxima ocasião. 9h35, intervalo, daqui a pouquinho você confere a Semana do Judiciário. Já eu converso com a consultora jurídica da Rádio e TV Justiça, Hanna Gomes. Estamos apresentando Revista Justiça. Sessão plenária. Todas as sessões do Supremo Tribunal Federal são transmitidas ao vivo pela Rádio Justiça, quartas e quintas à tarde, e também convocações extraordinárias. Sessão plenária. No site da Rádio Justiça, você encontra o arquivo recente de áudio para download. Acesse www.radioetvjustiça.jus.br. O melhor da música brasileira na Rádio Justiça. Refrão. Um especial com seu artista favorito e os novos rumos da música nacional. Um bate-papo descontraído e uma seleção musical especial para você. Refrão, o espaço da música brasileira na Rádio Justiça. Toda quinta às 8 horas da noite e reprise sábado e domingo às 10 horas da noite. Rádio Justiça, 104,7 FM. Sintonize a boa música. Sintonize seus direitos. Rádio Justiça, Brasília, 104,7 FM. Participe da 5ª edição do Prêmio ENAC de Integridade. 7 categorias: Academia,
tecnologia e inovação, experiência profissional, boas práticas de governança, jornalismo investigativo e jornalismo local e integridade no esporte. Junte-se ao Instituto Não Aceito Corrupção para construirmos um país mais honesto. www.premioinac de